Graças e paz renovados, estamos mais uma vez aqui no canal Renovando para trazer uma mensagem de Deus ao seu coração. Eu já peço que você aí na sua casa, ou aonde você estiver, pegue a sua Bíblia e abra comigo a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, verso de número 5. Está escrito: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo, ao escrever essa carta de Filipenses, especial esse verso que nós lemos, ele dá uma instrução aos crentes em Jesus Cristo, que todo crente deve ter um sentimento, mas não qualquer sentimento no coração, mas um sentimento que houve em Jesus Cristo. Quando a gente pega a Bíblia, a gente folheia os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós observamos que um sentimento muito poderoso se apoderou do nosso Senhor Jesus Cristo. Era um sentimento que gerava combustível, que era um combustível para o seu ministério, que era a compaixão. Então hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre o mestre da compaixão. Todas as vezes que nós observamos nos evangelhos a palavra compaixão, ela é seguida de uma ação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, já peço que você abra comigo em Marcos, capítulo 8, verso de número 2. E vamos ver alguns exemplos, a começar por Marcos. Marcos, capítulo 8, verso de número 2. Aqui estamos diante do texto onde está acontecendo a segunda multiplicação de pães. Marcos 8, verso 2, que o próprio Jesus Cristo disse: tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Então, se os irmãos observarem o restante dos versos, Jesus tem compaixão do povo porque está seguindo ele e não tem o que comer. Porém, essa compaixão não foi um sentimento que ele apenas sentiu e não fez nada. A compaixão, ela gerou uma ação. Naquele momento, o Senhor Jesus Cristo multiplica os pães pela segunda vez. Então, é seguida de uma ação, não só os pães, como também os peixes. Abra comigo também em Mateus, capítulo 20, verso 34. Mateus 20, verso de número 34. Mateus 20, 34. Está escrito: então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Aqui já estamos falando dos 2 cegos de Jericó. Em outras passagens é um cego só, mas nesse especial está falando dos 2 cegos de Jericó que estavam sentados, e quando viram que Jesus estava passando, eles gritavam, e o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Abra comigo também no Mateus capítulo 14, verso de número 14. Está escrito: Jesus saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou as suas enfermidades. Observe que aqui o texto já intensifica. Ele foi possuído de íntima compaixão. Vamos ler mais um? Mateus capítulo 9, verso de número 36. Está escrito: vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas a quem não tem pastor. Então observem que a todo momento o Senhor Jesus Cristo ele se move de íntima compaixão. Para a gente encerrar, Marcos capítulo 1, verso de número 41. Marcos 1, 41. Está escrito: e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse: quero ser limpo. Aqui já é a cura de um leproso. Então os irmãos podem observar que não é apenas um sentimento evasivo, mas é algo que gera uma ação. Porque a compaixão é isso. Tem muitas pessoas que têm apenas um sentimento de dó. De olhar, olha só como fulano está passando por um momento tão triste, tão terrível, e não faz nada para ajudar.
Algumas pessoas até espiritualizam o problema, diz que não pode ajudar porque é a mão de Deus. Mas acredite que o Senhor nunca vai te punir por você estar tentando fazer o bem a outra pessoa. Então, quando você perceber que alguma pessoa precisa de uma ajuda, seja a resposta de Deus. Porque quantas vezes a pessoa está orando pedindo uma ajuda, uma resposta, e às vezes você é essa resposta e você está com medo. Mas nunca se esqueça que a compaixão foi o combustível do ministério de Jesus e que também tem que ser o nosso. Compaixão, primeiro, não é remorso, é ser uma resposta para uma pergunta ou uma solução para o problema. Essa é a função principal da igreja do Senhor hoje, é ser a resposta da aflição que o mundo passa. O mundo só vive em aflição. E nós temos que ser a resposta de Deus para o mundo, a solução para o problema, não causadores, mas sim a solução. É a dor que faz ser resposta para o mal alheio, ou seja, a dor que a pessoa está passando, nós passamos junto com ela e somos a resposta, a providência do Senhor na vida dela. Então, para nós já encerrarmos aqui, a compaixão foi o combustível para o ministério do Senhor Jesus Cristo. E como também tem que ser o nosso combustível diário, para sermos todos os dias um pouquinho mais cristão, um pouquinho mais servos do Senhor. Amém? Então eu já peço que você curta esse vídeo, comenta e compartilha e nos ajude para a expansão do reino do Senhor. E lembrando sempre, o nosso objetivo é fazer com que a igreja do Senhor alcance um nível mais profundo na palavra de Deus. Então, desde já, que Deus abençoe a sua vida.